Boa noite. Boa noite. Em evento com sindicalistas, Lula diz que a crise econômica não é responsabilidade de Dilma. Doleiro revela que foi procurado para trazer dinheiro do exterior para a campanha da presidente. Negado habeas corpus preventivo para José Dirceu, que temia ser preso na Operação Lava Jato. Justiça determina que cadeia em São Bernardo transfira presos para acabar com superlotação. Moradores do extremo sul da capital vivem situação dramática com a falta de ônibus. Empresa aérea americana inaugura primeiro voo direto entre Nova York e Havana. Os moradores da chácara Santo Amaro, no extremo sul de São Paulo, reclamam da falta de ônibus. Muitos precisam andar quilômetros, inclusive no escuro, até chegar a outro bairro para então conseguir transporte. Ainda está escuro de tão cedo e o ponto de ônibus já está assim, cheio de gente. Essas pessoas moram no extremo sul de São Paulo, na região de Capela do Socorro, e precisam sair cedinho para não se atrasar para o trabalho. E isso quando tem ônibus para levar esses moradores. Não foi o caso dessa sexta-feira. A gente só tem um único ônibus que faz essa linha, que é o Vila da Paz, sentido Terminal Varginha. E esse ônibus ele passa de 2 em 2 horas praticamente e devido às más condições da estrada, a gente está sem esse ônibus. Os moradores dizem que não passa mais ônibus desde a quinta-feira da semana passada e que isso aconteceu pelo menos outras 3 vezes no último ano. E aí, como faz para ir trabalhar, seu Geraldo? A gente precisa se deslocar uns 4 quilômetros a pé. Por isso que a gente já tem que se antecipar, né, para não chegar atrasado no serviço. Esse ponto de ônibus fica na Vila da Paz, ou Chácara Santo Amaro. É extremo sul da cidade de São Paulo. Fica a mais ou menos 50 quilômetros da Sé, que é o marco zero da cidade. Então, assim, mesmo quando tem ônibus, quem é que tem coragem de esperar aqui, nesse escuro pela condução? Dá aquele medo, com certeza. No escuro, no meio do mato, né? E eu tenho um acompanhante. Meu pai fica todo dia de manhã comigo até o ônibus chegar. Quando não vem, aí a gente tem que caminhar a pé. A neta dessa senhora tem hidrocefalia e frequenta a AACD. Mas agora, sem ônibus para levar, elas terão que dar um jeito. Meu filho vem para me ajudar. Eu peço às vizinhas, elas me ajudam um pouco a carregar. A aviação Transwolf, que é responsável pelo transporte na região, diz aos moradores que os ônibus da linha Chácara Santo Amaro, Terminal Varginha, não passam mais devido às péssimas condições das ruas. Que também passam ônibus escolar todos os dias, pegam eles, levam, traz, não quebra, as peruas escolares também não quebram. Por isso, os moradores foram à subprefeitura de Capela do Socorro pedir para que alguém faça alguma coisa. A prefeitura alega que não tem recurso maquinário suficiente para estar disponibilizando para cá. Então, essa briga é eterna. Só vai resolver mediante esse encontro que a gente vai ter com a Defensoria Pública junto à prefeitura e o órgão competente. A subprefeitura respondeu que já iniciou um trabalho de regularização das ruas e que ele deve ficar pronto até semana que vem. Disse ainda que, como o bairro é um loteamento irregular em área de manancial, a manutenção das vias precisa seguir as leis ambientais. Não deu para entrar um ônibus grande, põe um pequeno. Teve uma cobradora que disse que não ia fazer a linha aqui, porque esse aqui que ela estava fazendo a linha do inferno. Um centro de detenção provisória de São Bernardo do Campo vai ter que acabar com superlotação nas celas. A prisão tem capacidade para 840 presos, mas abriga mais de 2.400. Uma liminar determina que o centro transfira condenados para penitenciárias e proíba a chegada de novos detentos. Em celas com capacidade para até 12 detentos, aglomeram-se cerca de 46. Essas fotos foram tiradas pela Defensoria Pública de São Paulo durante inspeção no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, em março deste ano. Nas paredes há buraco, infiltração, goteira no teto e até fios elétricos desencapados. Nessa cela não há banheiro e tem lixo e urina pelo chão. E nessa outra, além de mofo e sujeira, não há vaso sanitário, apenas um buraco no solo. O marido dessa mulher, que prefere não se identificar, está preso há quase 1 ano no CDP. Ela relata as condições de insalubridade em que vivem os detentos. A alimentação é escassa, às vezes a comida vai estragada. Nessa onda que teve de calor, eles ficaram 2 dias sem água. Alguns detentos que estão doentes,
com tuberculose, alguns contraíram dengue. Diante da superlotação aqui do Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, a Defensoria Pública de São Paulo obteve liminar do Tribunal de Justiça que determina que a unidade transfira presos que já foram sentenciados para penitenciárias e proíbe a chegada de novos detentos até que se atinja a capacidade limite do local. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a capacidade do CDP é de 844 detentos. Porém, atualmente, há 2.454, ou seja, 290% a mais. Para esse defensor público que participou da ação que pede o fim da superlotação no presídio, haverá problema na distribuição dos detentos da unidade. Vai haver um problema matemático, né, de para onde vão ser distribuídos esses presos. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado informa que ainda não foi notificada e que o CDP de São Bernardo opera normalmente, dentro dos padrões de segurança e disciplina. Caso, a partir da semana que vem, não haja, né, cumprimento claro dessa decisão judicial que está valendo, está em vigor, que medidas nós vamos adotar? Se, enfim, fazer oficiar junto à própria SAP ou à Fazenda do Estado, ou, de repente, comunicar ao Tribunal de Justiça o descumprimento da sua decisão judicial. Em encontro com sindicalistas, o ex-presidente Lula saiu em defesa da presidente Dilma Rousseff. Ele disse que a crise atual não é responsabilidade da presidente. Lula atribuiu ao cenário externo as dificuldades que o Brasil enfrenta na área econômica. Ele reconheceu que o país vive tempos difíceis, mas garantiu que Dilma vai arrumar o Brasil. Para o petista, Dilma precisa pôr o pé na rua e falar com o povo. Lula falou ainda que vivemos tempos de intolerância. Segundo ele, ser exigente é ir para a rua cobrar e não ficar falando palavrão contra a presidente ou contra qualquer outra pessoa. Nos últimos meses, ex-ministros de Dilma e dele foram xingados em São Paulo. Em depoimento à Justiça Eleitoral, o doleiro Alberto Youssef contou que um representante da campanha de Dilma Rousseff no ano passado pediu dinheiro que estava depositado no exterior. Segundo a Folha de São Paulo, Youssef depôs ao TSE no mês passado, dentro de uma ação movida pelo PSDB, que pede a cassação da presidente Dilma Rousseff sob o argumento de abuso de poder econômico. O doleiro, que é uma das principais fontes da Operação Lava Jato, disse que um homem chamado Felipe pediu que ele trouxesse de volta ao Brasil entre 5 e 20 milhões de reais. No entanto, a negociação não foi adiante porque ele foi preso em março do ano passado. Youssef é acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com os recursos desviados pelo esquema de corrupção na Petrobras, e teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, que foi tesoureiro da campanha de Dilma, afirmou que desconhece as pessoas citadas e que o depoimento do doleiro deixa claro que ele nunca manteve contato com a campanha. O PT informou que não se pronunciará sobre o caso. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, rebateu as críticas à investigação. Afirmou que as prisões são exceção e fundamentadas e defendeu a divulgação do conteúdo de delações premiadas para garantir a ampla publicidade do processo. Moro argumentou que se trata de crimes contra a administração pública e a sociedade tem o direito de estar bem informada. Ele negou que seu objetivo seja prender o ex-presidente Lula. Garantiu que julga de acordo com provas que lhe chegam. E Sérgio Moro disse também que não se pode jogar uma pedra em todo cão que ladra. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Pois é, o Tribunal Federal da 4ª Região negou o pedido de habeas corpus preventivo de José Disseu, condenado no Mensalão e sendo acusado de crime no Petrolão. Ou seja, ficou sendo uma espécie de confissão, né? Uma confissão, essa é a verdade. O Teori Zavascki, por sua vez, negou acesso do Edinho Silva, que você viu aí, e do Oliva, outro ministro da Dilma, às delações premiadas em que foram acusados. Ou seja, há uma série de decisões da Justiça mostrando que o juiz Sérgio Moro é respaldado pela própria competência na área que ele está julgando, que é lavagem de dinheiro. Isso aí desarma
toda essa história do Lula, a Dilma também assumiu isso, e do PT, e querem execrar, demonizar os policiais federais, os procuradores federais e o juiz federal, Sérgio Moro, que tocam essa difícil, complexa, mas muito bem devassada Operação Lava Jato, que tenta flagrar os criminosos petroleiros, políticos do governo e outras figuras que querem se safar só na base da saliva, só na base da conversa, sem se apoiar em fatos. O que nós temos é uma série de roubos terríveis que atingiram as nossas vidas. E a Dilma chega dos Estados Unidos para passar um fim de semana complicado, né? O Lula quer dizer que tudo que está aí vem do exterior, porque 90% dos brasileiros nunca viajaram ao exterior e não sabem realmente o que acontece lá no exterior. Mas, com a justiça no encalço de seus ministros mais próximos e chegando nela, e essa buzina permanente do Lula no ouvido dela, ela não vai ter um fim de semana muito agradável, não. Nós todos que estamos ganhando menos por causa das farras que eles fizeram nos últimos anos, e pior ainda, os brasileiros que não têm emprego para onde ir na segunda-feira, passaremos um fim de semana pior. Eu estou pouco preocupado com o dela, preocupado com o nosso e principalmente com o fim de semana dos desempregados. E estarei de volta na terça-feira, direto ao assunto. Até lá! Compositor e cantor Renato Teixeira, que ficou mundialmente conhecido por sua canção Romaria, imortalizada na voz de Elis Regina nos anos 70. Ele se tornou um símbolo da música caipira do interior paulista, mas se declara apaixonado pela capital, que também inspirou algumas composições. Com 46 anos de carreira, Renato Teixeira é um personagem que é a cara de São Paulo. Filho de marinheiro, ele é caiçara de Santos, mas cresceu no interior e agora vive na Serra da Cantareira. Da antiga moda de viola, sempre embalada em duas vozes, Renato Teixeira fez nascer um estilo, amparado na influência poética que recebeu. São as valsas do Pixinguinha, os sambas do Noel. Essa é a música da minha vida, né? Eu apliquei MPB na música caipira. Não sou otário, não quero, tem gente me lesando, levando meu tempo. O trabalho dele projetou o espírito caipira no país inteiro. Mas foi na voz de Elis Regina que a famosa composição do Renato abriu o caminho para a música do interior no mercado brasileiro. O giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. O endosso da Elis, a interpretação da Elis, que é maravilhosa, é uma conjunção de coisas boas. Minha carreira se viabilizou. No último disco, Amizade Sincera 2, recém-lançado com Sérgio Reis, parceiro de décadas, Teixeira volta ao repertório clássico da música caipira, numa reflexão sobre as mudanças que o gênero vem sofrendo com o que ele chama de sertanejo moderno. A música continua existindo de uma forma forte. O que você põe dentro dela depende do nível cultural do povo brasileiro. Não se ensina poesia no Brasil. Mas elogia o profissionalismo das jovens duplas. Eles têm, lógico, tem uma história, tem uma estrutura, tem pessoas trabalhando, gera emprego, criam emoções. Amante da cultura interiorana, se diz apaixonado pela metrópole que lhe deu inspiração para compor. Louco São Paulo, uma ópera, cante seu canto que a todos encanta. A cidade de São Paulo, ela é propriedade dos caipiras. Foram os caipiras que fundaram essa cidade. Tenho São Paulo nas minhas mãos e no meu coração. Eu sou um paulistano do interior. Eu domino São Paulo completamente, a cidade é minha. Sou caipira,
Pira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Um ano após a Copa do Mundo, a favela da Paz, que fica bem ao lado do estádio do Itaquerão, na Zona Leste, começa a ser demolida. Uma ação que deveria ter acontecido um ano antes do Mundial. Devagarinho, os moradores começam a ser transferidos para apartamentos de um conjunto habitacional. Dia de mudança para os moradores da favela da Paz. A retirada de algumas famílias começou dia 30 de junho e vai até 13 de julho. Ao todo, 370 famílias moram aqui, mas uma parte vai deixar este lugar. Elas foram contempladas no programa Minha Casa Minha Vida. Seu Drancy tem paralisia infantil e agora, depois de 20 anos, vai se mudar para um apartamento novinho. Uma sensação de vida nova, de luta, entendeu? De muita luta, muitas guerras, né? Há 2 anos, a prefeitura prometeu que até o final do ano que vem, todas as famílias vão ser reassentadas em novas unidades habitacionais na região da Zona Leste. A promessa faz parte do pacote de 400 habitações que estavam previstas entre as obras para a Copa do Mundo. A Copa passou e tem muita gente ainda esperando. Carlos mora com os 2 filhos nesta casa de 2 cômodos. No documento entregue pela prefeitura, a família deve se mudar na próxima terça-feira. Eu acho que aqui a gente é discriminado. A gente é ser humano, mas não parece que faz parte da sociedade. Moro em favela, moro em comunidade. As famílias agora vão morar aqui no residencial São Sebastião, a cerca de 20 minutos lá da favela da Paz. Dos 156 apartamentos, 120 são para os moradores de lá. E sabendo que das 370 famílias, apenas 120 vão morar aqui, dá para perceber que a conta não fecha. O déficit habitacional na cidade de São Paulo é de 230 mil famílias. Sabendo que falta casa para muita gente, seu Francisco se sente um privilegiado. Nunca tive água lá dentro de casa. Nunca. Agora estou tendo, mas lá nunca tive. E enquanto o sonho de alguns é comprar móveis novos, Elaine quer mesmo é dignidade. Tem um endereço digno, né? Eu não tinha coragem de convidar ninguém para ir na minha casa, porque... A gente agora vai poder ter uma cama, vai poder ter móveis, poder ter um sofá, uma vida digna, uma vida decente. Que histórias de vida, né? Ficaram muito felizes, né? Maravilha. A semana termina com chuvas, céu nublado e frio aqui na capital paulista. A máxima hoje à tarde não passou dos 19 graus, mas a chuva constante e o vento potencializaram essa sensação de frio. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, em apenas 10 horas choveu quase 70% de todo o esperado para este mês. Choveu mais hoje do que todo o mês de julho do ano passado. E pelo visto, o tempo vai continuar assim até domingo. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O fim de semana será de chuvas em boa parte do país e as temperaturas caem mais entre o sul e o sudeste. Uma nova frente fria somada ao ar polar avança rapidamente nesse sábado do sul em direção ao sudeste do Brasil e deixa o tempo bastante chuvoso nessas áreas em tons de azul, desde o Mato Grosso do Sul, pegando também o centro-norte do Paraná e boa parte do estado de São Paulo. Nas demais áreas da região sul, o ar polar ganha força, afasta as chuvas, mas derruba as temperaturas. Em Porto Alegre, os termômetros vão amanhecer marcando apenas 9 graus. Em Curitiba, 12 e em Florianópolis, 13 graus. Calor mesmo só nas capitais do norte e do nordeste do Brasil, mas também com previsão de chuvas. Aqui em São Paulo, o tempo só deve ficar aberto no norte do estado. Já nas regiões oeste, sul e na faixa leste, o que inclui o litoral e a capital, o dia fica bem fechado com chuvas a qualquer hora. Máxima amanhã de 19 graus em Presidente Prudente, 20 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 21 na cidade de Bauru e em Caraguatatuba, no litoral norte, chega a fazer 27 graus amanhã.
Para a capital paulista, a chuva continua e a tendência para os próximos dias é de mais frio. Nessa madrugada, mínima de 14 graus aqui na capital e máxima amanhã de 21. No domingo, o sol aparece um pouco, mas as temperaturas ficam só entre 11 e 16 graus. Faz bastante frio. E a semana começa com tempo firme, mas ainda fria. Máxima prevista só de 19 graus na segunda-feira. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não deixará o governo agora. Em encontro com a presidente Dilma Rousseff, ele acertou a permanência no cargo. Nos últimos dias, Cardoso recebeu críticas principalmente por parte do PT e chegou a pensar a deixar a pasta, mas desistiu. Nos bastidores, petistas reclamam que Eduardo Cardoso não controla a Polícia Federal, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Na semana passada, a Executiva Nacional do PT também decidiu convidá-lo para dar explicações sobre o que o partido chama de vazamentos seletivos das investigações. A Justiça Federal negou hoje o pedido de habeas corpus preventivo ao ex-ministro José Dirceu, investigado na Operação Lava Jato. Os advogados de José Dirceu pretendiam evitar uma possível ordem de prisão por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O juiz Nivaldo Brunoni disse que mero receio da defesa não é suficiente para uma intervenção judicial e que o fato de José Dirceu ser investigado não significa que ele vai ser preso. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Todas as grandes crises têm os seus símbolos. A crise atual tem vários símbolos. Um deles se chama José Dirceu. Na expressão da militância petista, Dirceu é um herói do povo brasileiro. Na expressão da realidade, Dirceu é o mais bem acabado retrato da derrocada de uma esquerda socialista que abandonou a história para cair na vida. Condenado no mensalão, Dirceu hoje arrasta uma tornozeleira eletrônica na sua prisão domiciliar de Brasília. E ele convive com a síndrome das sextas-feiras. Sexta-feira é o dia que o juiz Sérgio Moro costuma escolher para mandar para a cadeia os suspeitos da Operação Lava Jato. E Dirceu tem pavor de voltar para trás das grades. Ele tentou evitar esse risco, impetrando na Justiça Federal um habeas corpus preventivo. Mas o pedido que os advogados dele ajuizaram ontem foi hoje negado pela Justiça. Dirceu mudou muito. Mudou tanto que as pessoas já nem se lembram das suas origens. Ele foi um dos mais importantes líderes estudantis do Brasil, lutou contra a ditadura, foi preso, trocado por um embaixador americano, exilado em Cuba, voltou clandestino para o Brasil. Dirceu é ou era uma lenda. Ele próprio contou a sua história num livro que eu tenho aqui em mãos. Ele escreveu em parceria com outro importante líder estudantil da época, chama-se Vladimir Palmeira. O livro é Abaixo a Ditadura. E tem um parágrafo que eu queria dividir com vocês, coisa rápida. Escreveu Dirceu no livro: é difícil reproduzir o que foi o espírito de 1968, mas posso dizer que havia uma poderosa força impulsionando a juventude. O mundo parecia estar explodindo na política, no comportamento, nas artes, na maneira de viver e de encarar a vida. Tudo precisava ser virado pelo avesso. Para nós, o movimento estudantil era um verdadeiro assalto aos céus. Sabíamos que as coisas realmente podiam ser mudadas. As coisas de fato mudaram. O Brasil virou uma democracia, elegeu um operário, José Dirceu virou ministro. Mudaram tanto que Dirceu virou de ministro símbolo da evolução do Brasil. Um homem poderoso que acabou na cadeia. E aquele socialismo de esquerda que ele representava termina os seus tempos abraçado a Collor, Sarney e Renan Calheiros. Boa noite. Prefeitura publica regras que alteram a organização das linhas de ônibus em São Paulo. O decreto cria bases para a prestação do serviço nos próximos 20 anos. O novo modelo será submetido à consulta pública antes que uma licitação seja aberta. Uma das novidades é que, desta vez, as empresas estrangeiras também podem participar. Atualmente, o sistema transporta cerca de 10 milhões de passageiros por dia. O novo sistema de transporte de ônibus foi organizado em 3 grupos. O das linhas locais, que vão circular em áreas de residências e entre os bairros. O de articulação, que vai levar passageiros dos bairros até estações do metrô, corredores e faixas exclusivas, onde vão operar as linhas do grupo estrutural.
Esse, que é considerado a espinha dorsal do sistema, terá carros maiores, os chamados superarticulados. Todos os ônibus da capital deverão ter ar-condicionado e rede Wi-Fi de internet. A nova organização de linhas e horários, segundo a Prefeitura, vai aumentar a oferta de viagens em 24%. Uma novidade será a criação do Centro de Controle Operacional, organizado pelas empresas para fiscalizar de forma eletrônica o cumprimento do trajeto. A organização e o planejamento de partidas e o controle dessas partidas vai ser feito de forma centralizada, coisa que não existe. Às vezes você tem uma linha que operacionalmente você tem que pôr mais ônibus e às vezes você tem dificuldade em função de que são contratos diferentes. O CCO não, o CCO ele permite você tomar a decisão rápida, online. Um ponto importante que vai mudar é a forma como a Prefeitura paga as empresas de ônibus. Hoje o cálculo é baseado apenas no número de passageiros transportados. O novo sistema vai considerar também o cumprimento das viagens, a pontualidade da frota e a opinião do usuário sobre a qualidade do serviço. O que nós precisamos agora é atacar as maiores reclamações. A principal hoje, frequência. Então é isso que nós vamos enfrentar com a informatização do processo. Então, nós estamos colocando no edital que a aferição das partidas será eletrônica. Então nós não vamos aceitar mais nenhum controle manual. As novas empresas contratadas a partir da licitação terão um lucro menor sobre o investimento. O percentual deve cair de 15% para no máximo 10%. Apesar disso, o preço da tarifa não deve baixar. O que é o preço da passagem? É o custo do sistema menos o subsídio que a Prefeitura se dispõe a pagar. Tem a administração que pode querer reduzir o subsídio ou aumentar o subsídio. A política de subsídio é uma política de governo. O preço do sistema vai ser dado pela licitação. Então, por isso que eu digo que uma coisa não tem a ver com outra. A Associação dos Condutores de Bicicletas de Mauá, conhecida como Ascobike, mantém há 14 anos um bicicletário perto da estação de trem da CPTM. Mais de 1.000 ciclistas usam diariamente o serviço. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Todos os dias, 1.100 trabalhadores fazem a mesma rotina aqui na cidade de Mauá. Eles chegam de bicicleta aqui neste bicicletário. Eu venho de bicicleta até o centro e depois eu pego o trem. É bem mais fácil, né? Eu chego primeiro que o ônibus em casa, posso vir a hora que eu quiser, posso pedalar como eu quiser, então é uma vantagem muito grande ter o bicicletário em Mauá. Mais também pela saúde, que me traz saúde, e valor financeiro, que economiza também bastante, né? Nós temos 2.000 vagas para bicicleta, 24 horas. O horário de pico é das 4 às 8 de manhã e a partir das 5 horas da tarde também até às 8 da noite. E se não tivesse esse bicicletário, qual seria a alternativa para você? Aí eu viria de a pé, aí eu gastaria de 40 a 45 minutos. De bicicleta, 20 a 25 minutos. Eu moro em Jaraguá, eu pego trem, metrô, ônibus para poder chegar aqui, aí pega a bicicleta, ando 4 km de bicicleta aqui todo dia. Você pega o ônibus aqui, ele fica fazendo volta, aí você sempre chega atrasado. A associação é uma instituição sem fins lucrativos, a gente sobrevive só com a mensalidade do associado, ele paga R$20 por mês. E nós temos uma situação que é o avulso, que eles não são sócios, porém eles vêm esporadicamente no centro, então eles pagam uma taxa diferenciada. O nosso trânsito aqui na cidade ele cresceu muito número de carro, então se tornou um pouco perigoso para os ciclistas. Então nós perdemos bastante associado por conta dessa situação do trânsito. A paciência do pessoal no trânsito está zero, seja motociclista ou ciclista ou motorista de ônibus, está bem complicado mesmo. O que precisa para melhorar? Acho que mais ciclovias e acima de ciclovias, acho que respeito para qualquer cidadão, seja motorista, ciclista ou independente. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E o Corinthians venceu mais uma e continua pertinho dos líderes. Já o nosso Santos perdeu mais uma, está pertinho da zona de rebaixamento, hein, Celso? Eu acho que você sorri, mas sorri de tristeza. Eu sinto vou chorar. Isso. O Santos não resistiu ao Fluminense. Não, vou fazer mais sério para você não ficar triste. Tá bom. O Santos não resistiu ao Fluminense e caiu no Rio de Janeiro.
Tivemos também jogo em Florianópolis, no encerramento da 10ª rodada, e o Figueirense deu bem em noite de belos gols. Já o Corinthians passou o aperto, mas derrotou a Ponte Preta na Arena Corintiana. Em Itaquera, o Corinthians abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Renato Augusto arrancou e achou Elias, que cruzou para Jadson, completar para o fundo da rede, 1-0. Já aos 50 da etapa complementar, Wagner Love aproveitou a falha de Fernando Bob e definiu. Final, Corinthians 2, Ponte Preta 0. O Fluminense recebeu o Santos no Maracanã e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após lançamento da direita, Gerson cruzou para Fred cabecear e fazer 1-0 Flu. O Santos respondeu logo na volta do intervalo. Boa jogada de Gabriel pela direita e Ricardo Oliveira, após 2 tentativas, deixou tudo igual no Maracanã, 1-1. O gol da vitória dos cariocas veio só aos 35 do segundo tempo. Cruzamento perfeito de Gustavo Scarpa para Lucas Gomes decretar a vitória do Flu, 2-1 sobre o Santos. Em Santa Catarina, Thiago Santana, aproveitando a falha do zagueiro, fez 1-0 Figueirense sobre o Goiás. Ainda no primeiro tempo, Cleiton recebeu fora da área, levou para dentro e mandou no ângulo do goleiro Renan. Golaço, 2-0. Já no segundo tempo, Felipe Menezes, ex-Palmeiras, bateu de esquerda e fez outro golaço em Florianópolis. Como a noite era de belos gols, Paulo Roberto também resolveu anotar o dele e decretou a vitória do Figueirense sobre o Goiás por 3-1. E amanhã já acontece a 11ª rodada. 3 jogos programados para este sábado. O Coritiba enfrenta o Joinville às 3 da tarde no Couto Pereira. Cruzeiro e Atlético Paranaense jogam no Mineirão às 9 da noite. No mesmo horário, em Chapecó, tem Chapecoense e Vasco. No domingo, às 11 da manhã, o Avaí enfrenta o Sport na Ressacada. Às 4 da tarde tem mais 3 jogos. São Paulo e Fluminense no Morumbi, Santos e Grêmio na Vila Belmiro e Goiás e Corinthians no Serra Dourada. Fechando a 11ª rodada, às 6h30 jogam Ponte Preta e Palmeiras na Arena Pantanal, Flamengo e Figueirense no Maracanã e no Beira-Rio tem Internacional e Atlético Mineiro. E na Copa América, não, nada de Copa América ainda agora, falar né? de São Paulo, Vamos falar de São Paulo primeiro? Vamos falar de São Paulo. São Paulo vive a expectativa de novo, apresentar um bom futebol para vencer o Fluminense. Acredita nisso? São 3 jogos sem vitórias. E o técnico Juan Carlos Osório negou a intenção de deixar o clube por conta da perda de jogadores titulares neste início de trabalho. Debaixo de muita chuva, o técnico colombiano e seus comandados realizaram um treinamento fechado à imprensa, que pôde registrar apenas 5 minutinhos de imagens. Tolói, Luiz Fabiano e Hudson devem retornar ao time. Mas quando Juan Carlos Osório chegou à sala de coletiva, sabia que iria responder uma enxurrada de perguntas. O técnico fez coro ao desabafo de Rogério Ceni após a partida. Entiendo claramente la posición de Rogério. Pienso que lo correcto hubiera sido un punto intermedio. Vender 2 jugadores y mantener el resto para tener dinero y tener la posibilidad de disputar el título. E mesmo diante da saída de importantes atletas do elenco, negou os boatos de que cogitava sair do clube. No ha pasado por mi cabeza ni por la de mis auxiliares. Queremos ficar aquí en el fútbol brasileño. Estamos muy orgullosos de estar acá y queremos ficar en São Paulo. O colombiano, porém, não recebeu nenhuma garantia da diretoria sobre a chegada de reforços ou a saída de mais atletas. Negou irritação com a diretoria, mas fez um apelo sobre o atraso de salários dos atletas. Esta es la profesión y el trabajo de ellos. Y como cualquier trabajador, tiene el derecho y merece su retribución económica. Celso, ele disse que está muito orgulhoso de estar aqui, mas ele já percebeu que tomou um 171, não? Acho que sim. Ele, já, né? Obviamente eu não tenho essa informação. Nenhum amigo dele me confidenciou, tampouco ele. Mas imagino que ele seja muito decepcionado. Não é tonto, né? Claro, ele tinha aquela imagem de São Paulo, tricampeão da América, clube organizado, e de repente chega aqui, primeiro lugar, crise financeira. Jogadores com salários atrasados. Ele perde 5 jogadores. Pelo menos o Rodrigo Cacaio, voltou atrás e disse que vai continuar no clube. No início de trabalho, então, no mínimo, ele se sente enganado.
E acho até que seria muito... não seria nenhum absurdo imaginar que ele quisesse voltar para a Colômbia, porque viu que aqui é uma furada. Vamos falar da Copa América agora, né? Hoje tem a terceira, ou melhor, tem a decisão do terceiro lugar da Copa América. Em Concepción, a partir das 8h30 da noite, Peru e Paraguai decidem o terceiro lugar. E amanhã, às 5 da tarde, no Estádio Nacional, em Santiago, o Chile tenta o inédito título da Copa América contra a Argentina. Enquanto os chilenos sonham com o primeiro título, os argentinos tentam quebrar um jejum de 22 anos sem ser campeão. Foi campeão pela última vez em 1993 na Copa América. E a tocha olímpica do Rio 2016 é revelada em Brasília. Feita com material reciclado, a tocha passará por pelo menos 83 cidades brasileiras. O evento contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, de atletas e do comitê organizador. A peça terá curvas que remetem ao Rio de Janeiro e levará as cores do país, feita em alumínio reciclado. A tocha fará homenagem ao chão brasileiro, representado nas curvas do calçadão de Copacabana. Ao mar do país, representado pelas curvas azuis, as montanhas simbolizadas na cor verde e ao céu representado pelo amarelo e a chama. O programa para escolher as 12 mil pessoas que carregarão a tocha será em breve. Cada uma delas levará o símbolo olímpico por cerca de 300 metros. Pelo menos 300 cidades no mundo farão parte do trajeto da tocha. Obrigado, Celso. Boa noite. Até segunda-feira. Bom fim de semana para você. Para você também. Obrigado. Estela. Governador Geraldo Alckmin fala sobre os casos de agressão que teriam sido cometidos por funcionários da Fundação Casa Antiga Febem. A Defensoria Pública pede o fechamento da unidade e o afastamento dos servidores. Primeiro, se nós formos atender tudo que a Defensoria quer, o Estado fecha. E é importante destacar que tem 4 funcionários feridos. Teve um tumulto dentro da Fundação e com 4 funcionários feridos. Agora, é norma do governo a apuração. Então vai ser apurado. E a redução da maioridade penal é o assunto do dia na entrevista com Maria Lídia Flandoli. Em meio à turbulenta sessão, deputados federais polemizam sobre as consequências da redução da idade para a responsabilidade penal apenas para alguns crimes. E o nosso entrevistado é o advogado Pier Paulo Cruz Bottini, professor de Direito Penal da USP e coordenador regional do Instituto de Ciências Criminais. Obrigada, professor. Obrigado. Eu quero começar, professor, com uma questão que de ontem para hoje está sendo a do momento, que é o fato do presidente da Câmara Federal ter colocado o mesmo assunto em votação depois do projeto ter sido rejeitado e perdido ali, por uma diferença pequena de votos, numa sessão. Menos de 24 horas depois, ele põe o mesmo assunto em votação e aí reverte o resultado. Há quem esteja contestando a constitucionalidade desse expediente lá na Câmara Federal. Qual é o seu ponto de vista? Eu acredito que uma vez deliberado um projeto a respeito de determinado tema, e isso é previsto inclusive no regimento interno, você não pode submetê-lo novamente nesse período de tempo. Isso viola uma série de regras, uma série de normas, e imagino eu que algum parlamentar, que é quem tem legitimidade para questionar isso, possa, inclusive, usar de um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para fazer valer essas regras, para fazer efetivamente com que aquela vontade parlamentar que foi manifestada na primeira votação seja mantida. Exatamente. Quer dizer, nós poderemos ter ainda aí uma contenda, uma demanda jurídica. Eu acho que não será a única em relação a essa proposta de emenda constitucional, né? Existem uma série de outras. Então vamos agora às possíveis demais, né? O senhor mesmo chegou eu vi uma declaração sua sobre essa ideia de fazer uma redução do limite de idade de forma seletiva apenas para alguns crimes, que isso feria a nossa Constituição. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Por quê? Pois é, em primeiro lugar, porque ela viola o próprio princípio da igualdade, da isonomia, ou seja, não me parece um contrassenso. Quando você fala em idade penal, você está dizendo que você está diante de uma pessoa que tem plena capacidade de discernimento, pleno desenvolvimento mental e que vai responder como um adulto por aquele ato.
E, portanto, seja qual for o ato ou crime praticado, se eu vou reduzir a maioridade penal, eu preciso reduzir para todo tipo de crime. Não me parece fazer sentido eu reduzir, por exemplo, para o estupro e não reduzir para a tortura. Por que o adolescente de 17 anos que estupra alguém, ele vai responder como um adulto e aquele que tortura não vai, estou pegando como premissa esse último projeto aprovado, Sim. não vai responder. Ou seja, por que aquele que praticou uma lesão corporal seguida de morte responde e aquele que praticou uma lesão corporal grave ou gravíssima, ele não responde? Então, me parece que não há um critério, ou o sujeito tem capacidade de compreender os seus atos, ou ele não tem capacidade, ou ele merece a resposta de um adulto, ou ele não merece. Então, Agora, faria sentido... Esse argumento, professor, me ocorreu agora. O seguinte, essa incoerência não existe, porque esse mesmo jovem tem discernimento para votar, para escolher quem deve ser o presidente da República do Brasil. Ele, então, não teria discernimento sobre os seus próprios atos, o que é crime e o que não é crime? Isso já existe. Isso fere esse mesmo princípio que o senhor está falando? Eu acho que, em primeiro lugar, ele tem discernimento, o jovem. Na verdade, ele tem discernimento. A gente dizer que um jovem de 16, 17 anos não sabe o que é crime ou não sabe quais são as consequências, é evidente que ele tem. O que o nosso ordenamento jurídico faz e a Constituição é exigir que o Estado trate diferente essas pessoas que têm o discernimento. Por quê? Porque eles estão num estágio diferente de evolução mental. Então, ele sabe o que é um homicídio, ele sabe o que é um estupro, ele sabe o que é um tráfico de drogas, ele sabe. Mas que resposta que eu quero dar para esse adolescente é a mesma do adulto? Ou seja, eu vou resolver o problema da criminalidade colocando esse contingente de jovem dentro da prisão? Então, é essa a questão que nós temos. E mais, se eu reduzir essa idade para 16 anos, uma série de proteções aos adolescentes deixam de existir. Por exemplo, hoje é crime o favorecer a prostituição de alguém que tenha 16, 17 anos. Isso vai deixar de ser crime. E isso hoje é crime o abandono material, ou entregar alguém até 18 anos a uma pessoa inidônea moralmente. Vai deixar de ser crime. Esse adolescente que vota, ele vai poder começar a consumir álcool sem problema, porque ele já é um adulto. Ele pode consumir cigarro sem problema, porque ele já é um adulto. Então, a gente precisa pensar nas consequências todas de reduzir a maioridade penal, ou seja, esses jovens de 16 a 18 anos, eles vão deixar de ter uma série de proteções. Ou reduz para tudo ou reduz para nada, é esse que é o princípio, considerando aquele da igualdade que o senhor fez referência como uma cláusula da Constituição? Pela igualdade, você deveria reduzir para tudo, mas se eu reduzo para tudo, eu tenho uma série de problemas, que eu estou reduzindo a proteção, eu estou considerando ele adulto. Ele pode adotar uma criança aos 16 anos. Ele pode consumir álcool, ele pode consumir cigarro aos 16 anos. É isso que a gente quer, ou seja, é isso que nós precisamos pensar. Não só naquela reação espontânea de dizer, não, ele precisa ir para a cadeia porque ele sabe o que ele faz. Mas é mais, a gente vai submeter todas essas pessoas a um tratamento de adulto. Agora, se fere esse princípio constitucional, então aquilo que já está aprovado também pode ser questionado por essa razão? A mim me parece que o princípio da imputabilidade penal aos 18 anos, ela é uma cláusula pétrea, porque ela trata de uma garantia individual. Mas ainda que isso não seja a da igualdade, eu tô perguntando. Ainda que isso não seja essa proposta que, vamos dizer, fatia a maioridade, ela viola a igualdade. Claramente, ela pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal em relação a isso. A igualdade no artigo 5º da Constituição, ela claramente é uma cláusula pétrea. Então, me parece que ela pode ser questionada sempre. Agora, é curioso, né? O ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, foi chamado até de mentiroso pelo presidente da Câmara, exatamente porque ele fez algumas ponderações sobre consequências da aprovação do projeto da maneira como ele está e como ele acabou sendo aprovado lá. A minha indagação é sobre o embasamento jurídico. Quando um jurista, um professor como o senhor, um ministro da Justiça, chama a atenção para alguns aspectos da lei, o fato de discordar justifica que se o coloque a pessoa, ou o ministro, ou o professor, como um mentiroso. Aquilo foi uma mera grosseria ou foi ignorância? Eu acho que é resultado de um embate político que eu acho que no país há um tensionamento, há um esquentamento do debate político. Eu acho que podemos atribuir isso a esse tensionamento do debate político. Agora, é um argumento legítimo e mais, o ministro da Justiça trouxe outro argumento que me parece relevante, que é o problema do sistema prisional. Ou seja, hoje você tem 600 mil presos no país. É uma ponderação interessante. Isso significaria, embora, eu acabei de ver um estudo hoje,
que diria que o impacto desse projeto, fatiado da forma como está, ele afetaria cerca de 2% dos adolescentes que cometem. Ou seja, no fundo, além de tudo, é um projeto ineficaz, porque ele não vai afetar a grande maioria dos adolescentes que cometem atos infracionais. Então, além de tudo, é um projeto simbólico, ele é cosmético. É uma resposta para os 87% da população que aprovam e querem. Tem cunho populista? Eu acho que essas 86% eles deveriam saber de todas as consequências desse projeto. Eu acho que é um projeto cosmético. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado a vocês. A montadora Ford anunciou que vai conceder férias coletivas para 1.200 funcionários da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. A medida vale a partir do dia 13, com retorno das atividades em 1º de agosto. Segundo a Ford, a medida tem como objetivo adequar a produção à demanda do mercado. A fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, também vai parar a produção entre os dias 13 e 17. Na Mercedes-Benz, os trabalhadores recusaram a proposta da empresa de reduzir a jornada de trabalho em 20% e o salário em 10%, com garantia de emprego de 1 ano. Essa proposta era defendida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A Mercedes, que já demitiu 500 empregados, diz que tem mais 2.000 ociosos. A crise na Grécia. Há 2 dias do referendo, o primeiro-ministro Alexis Tsipras reforça o pedido para que a população vote contra as exigências de austeridade dos credores em troca de um novo programa de resgate. Tsipras defendeu que não se trata de um não à Europa e à zona do euro, mas de um voto contra o que classificou como chantagens e ultimatos e a favor de uma solução sustentável para o problema do endividamento grego. Nai em grego significa sim, όχι quer dizer não. São as 2 opções na cédula que a população vai preencher no próximo domingo, depois de amanhã, para decidir se aceita ou não as medidas de austeridade exigidas pelos credores internacionais. A mais recente sondagem encomendada pelo jornal Etnos, de esquerda, ao respeitado Instituto de Pesquisas Alco, indica ligeira vantagem para o sim, mas com empate técnico. 12% dos entrevistados disseram que estão indecisos. A mesma pesquisa mostrou que 74% dos gregos querem continuar na zona do euro. Milhares de pessoas participam de manifestações em Atenas esta noite pelo Nein ou pelo όχι. 2 dias depois dos Estados Unidos e Cuba retomarem as relações diplomáticas, a JetBlue se torna a primeira companhia aérea a fazer um voo direto entre Nova York e Havana. O voo de ida e volta será às sextas-feiras. Ainda existem restrições nas rotas comerciais entre os 2 países. As companhias aéreas não podem vender os bilhetes diretamente aos passageiros. E por isso o voo é um fretamento em parceria com a Cuba Travel. A viagem não pode ser simplesmente de turismo. O passageiro precisa estar enquadrado em algumas situações, como trabalho ou ter parentes próximos na ilha. Desde 2011, existem 5 voos semanais entre Estados Unidos e Cuba, mas a rota direta entre Nova York e Havana começou hoje. A JetBlue é a 5ª maior companhia aérea americana e foi fundada por um brasileiro radicado nos Estados Unidos, David Neeleman. Depois de deixar o comando da JetBlue, Neeleman fundou em 2008, aqui no Brasil, a Azul Linhas Aéreas. O aplicativo Uber suspende as atividades na França depois de protestos violentos de taxistas e da prisão de 2 diretores da empresa americana na Europa. O Uber França afirmou que suspendeu o serviço para preservar a segurança dos motoristas que trabalham pelo aplicativo, mas declarou que não abandonou o combate. A companhia americana apelou ao Conselho Constitucional francês para uma avaliação sobre a legalidade do serviço. A resposta deve sair em 3 meses. Na semana passada, protestos de taxistas em toda a França acabaram em confrontos entre a categoria e os motoristas do Uber. E nesta semana, 2 diretores do Uber foram detidos para interrogatório em Paris. Eles vão ser julgados por prática comercial enganosa e cumplicidade no exercício ilegal da atividade de taxista. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job.
Alberto da Veiga Guinhar, grande pintor modernista de origem fluminense, mas de alma mineira, um dos maiores nomes da arte brasileira do século XX, ganha uma grande mostra de sua obra no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a partir do dia 7. Fazia tempo que uma instituição importante não revisitava sua obra. O curador Paulo Sérgio Duarte dividiu a apresentação em 3 segmentos: retrato, paisagem e natureza morta, que são os gêneros mais presentes na obra do artista. É mais famoso pelas paisagens, sobretudo de Ouro Preto, mas é muito melhor nos retratos e naturezas mortas. Guinhar cresceu e estudou arte em Munique e Florença. Voltou ao Rio e se engajou no modernismo. Em 1944, Juscelino Kubitschek o convida para fundar o Instituto de Belas Artes de Belo Horizonte. E por lá fica até morrer em 1962, aos 66 anos. Ao todo são 70 obras pertencentes a importantes coleções públicas e privadas. Na sala Paulo Figueiredo, o curador do MAN, Felipe Chaimovic, apresenta 26 obras do acervo do museu que dialogam com o trabalho de Guinhar na mostra Paisagem Opaca, em cartaz até 11 de setembro. Outra exposição de nota abriu esta semana no Sesc Belenzinho, com curadoria de Adão Pérez e Lígia Canonja. A mostra Imaterialidade reúne trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros que evocam a sublimação da matéria. Entre eles, Carlito Carvalhosa e Valtércio Caldas, os americanos Bruce Nauman e James Turrell e o britânico Anthony McCall. No total, são mais de 20 instalações, até 27 de setembro. E no Teatro Itália, a dramaturga Leila Assunção reedita a parceria com a diretora Regina Galdino e apresenta seu novo texto Dias de Felicidade. No elenco, Lavínia Panúncio e Walter Breda. Baseada em fatos da vida da autora, a peça traz uma mulher que tem o rosto desfigurado em um acidente de automóvel. E isso a reaproxima do ex-marido. Boa noite. E você vai ver a seguir: a França nega pedido de asilo do fundador do Wikileaks, Julian Assange. E o resgate de um bebê em alto mar na Turquia. Por descuido dos pais, a criança de 10 meses estava flutuando num brinquedo inflável a 1 quilômetro da praia. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Prova Ciclística 9 de Julho. Oferecimento Hospital 9 de Julho. Faz bem tudo que faz. Faz bem para você há 60 anos. Apoio Prefeitura de São Paulo. Realização GazetaEsportiva.net. A missão de organizar a prova ciclística 9 de julho, a mais tradicional do calendário nacional da modalidade, é de José Jorge Breve, o Passarinho, presidente da Federação Paulista de Ciclismo e campeão da edição de 72 do evento. José George preside a Federação Paulista de Ciclismo, mas no passado, em cima da magrela, era conhecido como Passarinho. Talvez pelo meu modo de pedalar, o pessoal, para dar uma gozada, que todo mundo tira sarro, né? Então, Passarinho ficou até hoje. Hoje meu nome oficial no ciclismo é Passarinho. E o jovem talento conquistou a 9 de julho, na década de 70. A de 1972 eu venci. Eu participei, a minha participação foi boa na 9 de julho. O senhor foi campeão da 9 de julho em 72? 72. Essa época elas ainda eram nas ruas de São Paulo. Criada pelo nosso fundador, Casper Libero, que se inspirou na Revolução Constitucionalista de 32, a prova teve algumas interrupções, nos períodos da Segunda Grande Guerra, por exemplo, e mais tarde,
por problemas urbanos. O crescimento da cidade, muito trânsito, muita coisa, ela foi mudando, foi migrando para outros lugares e chegou a ser feita em Interlagos, outros circuitos alternativos, mas o lugar dela é nas ruas de São Paulo. Há 2 anos ausente do calendário esportivo, a 9 de julho retorna às ruas da capital paulista. É na quinta-feira da semana que vem, bem no feriado. Nessa edição, nós estamos limitando em 700 participantes, 600 masculino e 100 feminino. O percurso são 28 mil metros cada volta. A gente vai fazer 2 voltas para o masculino e 1 volta para o feminino. França rejeita o pedido de asilo do fundador do Wikileaks, Julian Assange. O australiano Assange tinha feito um apelo direto ao presidente francês François Hollande dias depois de o Wikileaks publicar documentos que denunciaram a espionagem de líderes franceses por parte dos Estados Unidos, incluindo o próprio Hollande. Ele publicou uma carta dirigida ao presidente francês no jornal Le Monde, alegando que a vida dele está em risco. O governo rejeitou a concessão de asilo com o argumento de que o australiano não corre perigo imediato. Assange está refugiado há 3 anos na Embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, onde foi acusado de crimes sexuais. Ele teme que, sob custódia das autoridades suecas, possa ser extraditado para os Estados Unidos, onde seria processado pela publicação de documentos confidenciais. Na Turquia, uma bebê de 10 meses foi resgatada do mar pela guarda costeira. A menina estava flutuando numa boia inflável a 1 quilômetro de distância da praia. A boia em que a criança estava se afastou da praia depois de um descuido dos pais. Eles só perceberam que a filha estava à deriva no mar quando banhistas alertaram ter visto uma criança já longe da areia. Barcos e mergulhadores da guarda costeira localizaram a menina, que foi resgatada com segurança e devolvida à família descuidada. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Fique bem. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Uma boa noite e até lá. Conheça a rotina de um dublador profissional. Hoje, 10h30 da noite no Tudo Seu.